A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui mais uma vez, hoje no 6º dia do nosso propósito. 12 dias para 12 meses do ano de 2024, onde temos o versículo que fundamenta nosso propósito, no versículo 24 e 25 do livro de Mateus, capítulo 7, que diz o seguinte: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E esse nosso propósito é 12 dias aprendendo com Jesus, aprendendo o Sermão do Monte. E esses versículos que eu citei, que eu acabei de ler, fica no finalzinho desses ensinamentos maravilhosos de Jesus. Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui, ao final o Senhor vai nos dizer: aprenda o que eu estou lhe ensinando, mas pratique. Não fique só ouvindo ou só nas palavras. Precisa da execução. Então, Ele quer que nós coloquemos em prática, sim, os seus ensinamentos. E hoje nós vamos estar falando terminamos o capítulo 5, vamos começar o capítulo 6, onde nós vamos ler os versículos de 1 a 4, que diz assim: Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não façais trocar trombetas diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Hoje o nosso estudo é a primeira parte do capítulo 6 do livro de Mateus, que continua continua nos ensinamentos do Senhor sobre o Sermão do Monte. Essa parte aqui do capítulo 6, nós vamos aprender que aqui nós vamos manter ou estabelecer um relacionamento com Deus. No primeiro capítulo, nós vimos como se deve ser um cristão e como ele deve se comportar diante dos homens e diante da lei de Deus e tudo aquilo que rege o nosso mundo. Ou seja, nós temos que estar embaixo das ordenâncias do Senhor. Então, agora nós vamos começar o capítulo 6, e o capítulo 6, ele nos leva a entender que o capítulo 6, ele faz uma referência ao nosso relacionamento com o Pai, com o nosso Deus, amém? E aqui o primeiro tópico, ele vai estar falando, no capítulo 6, vai estar falando a prática da justiça, o que está na minha Bíblia. Então, para que nós possamos praticar a justiça, aqui nós temos que ter um bom comportamento. E esse comportamento não é para esse comportamento ser um comportamento para chamar a atenção das pessoas. Não é um comportamento para eu me enaltecer. É ao contrário o que o Senhor nos ensina. Ele diz assim: guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por ele. Então, o que o Senhor nos recomenda é exatamente ao contrário, que possamos fazer nossas boas obras sem tocar trombetas, né? Porque o que importa é o Senhor estar vendo
E se nós estamos a serviço do Senhor, Ele sabe nos direcionar muito bem e nos conduzir aqui neste mundo. Então diz assim, não devemos fazer coisas com o intuito de atrair a atenção para as pessoas e nem para nós mesmos. Então, às vezes, eu posso estar fazendo algo para o irmão para eu me sentir valorizada, para eu mesmo me autovalorizar, né? E também eu não tenho que fazer algo para as pessoas, para uma determinada pessoa, para que os demais daquele grupo ou daquela família vejam que eu sou uma boa pessoa. Não, também não pode. E também eu não posso me autovalorizar, porque Jesus ensina ao contrário. Tudo que o Senhor ensinou e fez aqui nessa terra, justamente ao contrário. Como eu já falei aqui, o Senhor é obediente, submisso, humilde, santo, adorador. Ele sempre foi submisso ao Senhor, e quando alguém iria querer falar com ele para enaltecê-lo, ele se retirava. Por exemplo, como nós vimos hoje no livro de João, onde ele vem, onde está falando da multiplicação dos pães, e lá no final, quando ele multiplica os pães de 5 pães e 2 peixes e dá alimentação para 5.000 pessoas, e essas pessoas todas se alimentaram, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Então aí quando eles se alimentaram e viram, já estavam fartos, e aí eles olharam para aquela situação e ficaram sem entender o que foi que aconteceu. Aí perceberam, caíram em si que foi um milagre, que teve pão para muita gente sem saber de onde tinha saído aqueles pães. E quando eles percebem isso, eles observam que foi Jesus que operou a maravilha, né? A multiplicação dos pães. E quando eles percebem isso, eles vão para cima do Senhor Jesus e diz: este era o profeta que deveria ter vindo a esse mundo. Então, quando eles olham para Jesus com aquela intenção de admiração, de adorar, de idolatrar, o Senhor sai e vai para o monte orar. Essa é uma característica de Cristo que devemos trazer para nós. O que nós não podemos fazer é trazer glória para nós. Temos que imitar Cristo. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer assim, algumas características do Senhor Jesus. Diz assim: Jesus viveu inteiramente dedicado ao Pai. Tudo que o Senhor ia fazer, ele não dizia, eu fiz. Não, isso meu Pai determinou, meu Pai mandou. Ou então, tudo que eu falo foi o meu Pai que me ensinou, ou que me deu a falar. Chegou a declarar que as palavras que diziam não vinham de si mesmo. E sua vida inteira foi consagrada a glorificar a Deus. Então, as obras que o Senhor fazia, Jesus fazia, ele dizia que não vinha dele mesmo, vinha do Pai. Nada fazia em proveito próprio e nunca se impunha. Porém, que nos é dito a respeito dele, o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías 42:3. Cristo nunca impôs a sua voz, ele nunca se colocou à frente dizendo eu sou, eu determino, eu mando. Ele sempre dizia que estava a serviço do Senhor. Foi meu Pai que me enviou, foi meu Pai que determinou. Então sempre Jesus colocou e tinha essa consciência que tudo vinha do Pai. Então nós temos que ter esse propósito.
Se nós vamos ajudar alguém, perdão, se nós vamos ajudar alguém, ajudemos porque a pessoa está precisando, porque a pessoa pediu ou porque você pode ajudar. Mas de forma nenhuma você pode, dentro de você, dizer assim, eu vou ajudar fulano para fulano pensar, ou então me ver como uma boa pessoa. Fulana é uma pessoa boa que faz isso para fulano. Não. Se a outra pessoa reconhecer isso em você, que ela reconheça que Deus está na vida dessa pessoa. Mas nunca ela tenha que ser exaltada. Então, se de repente eu vou saber que alguém me admira, porque, eu admiro a fulana, porque a fulana é uma pessoa boa. E aí, a pessoa fica sabendo e vai se encher, sabe? Eu tô no caminho certo, porque as pessoas estão gostando de mim, as pessoas estão se admirando, eu sou uma pessoa incrível mesmo. Não. Não é isso. Tudo nos vem através do Pai. Amém? Diz assim, ele viveu inteiro e exclusivamente para a glória de Deus. Ele reiterava, não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Então nós devemos ter essa característica de Cristo. Nunca trazer para nós aquela falsa bondade, como é que eu posso dizer? Até se a gente não estiver atento, até para nos enganar. Porque uma bondade, eu faço uma bondade para que a pessoa venha perceber que eu sou uma pessoa boa, isso aí de uma certa forma é um egoísmo, é uma sutileza assim tão leve que talvez não dê nem para eu perceber que eu estou praticando o orgulho. Porque assim, eu faço algo para alguém, mas para esse alguém perceber que eu sou uma pessoa boa. Então aí, na verdade, eu não estou fazendo porque a pessoa está precisando, porque eu consigo ajudar esta pessoa, porque é isso que a Deus determina. Se você pode, ajuda. Se alguém te pede, você pode, ajuda. Mas sem pedir nada em troca. A palavra diz assim, se a tua mão, quando porém tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então eu dou essa ajuda para a pessoa, mas que o meu ego, a minha alma, os meus sentimentos não venha nem a saber. Sabe, eu não deixo essa boa ação interferir nas minhas emoções nem nos meus sentimentos. É como uma coisa natural, aconteceu, uma prática, pratico a todo dia, a bondade, pratica em um e pratica o outro, e que não deixa vir para a mente, para o coração, para eu me enaltecer. Amém? Então é isso, que nós venhamos ter os exemplos de Cristo e que nós possamos praticar, sermos imitadores de Cristo. Amém? Vamos orar, hoje é o nosso 6º dia, estamos apresentando o mês de junho de 2024. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, neste momento nós estamos aqui, Senhor Deus, te adorando, te glorificando, enaltecendo o teu santo nome. Pai querido e amado, aprendemos aqui, Senhor Deus, que nós não devemos querer nos enaltecer, nos auto-valorizar, porque tudo provém do Senhor. E se nós estamos a serviço do Senhor, as ordens vêm do Senhor. E quem deve crescer somente a Ti. E que nós possamos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça cada vez mais em nossas vidas, para alcançar pessoas que estão precisando, para alcançar aqueles que o Senhor determinou cruzar os nossos caminhos para receber de Ti, através de nós, como vasos, instrumento em Tuas mãos, a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso,
Abençoa, Senhor Deus, o nosso mês de junho, que esse nosso mês de junho venha ser cheio de sabedoria do Senhor para nossas vidas, em todas as áreas, seja elas profissionais, emocionais, sentimentais, matrimoniais, onde o Senhor vai nos dar uma visão, um entendimento maior espiritual para que nós possamos chegar mais próximo do Senhor e ter mais intimidade contigo. E tendo essa proximidade, esse relacionamento com o Senhor, a nossa vida vai estar cheia da tua presença e tudo vai estar harmônico. É o que eu creio. Pai querido e amado, eu entrego, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, nossas vidas em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos ler o Salmo 88, nosso salmo de hoje, o 6º dia do nosso propósito, onde estamos apresentando o mês de junho. Diz assim o Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contando com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Fui atirado entre os mortos com os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, os quais os excluiu da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, entre trevas nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Aparta-te de mim os meus conhecidos e me fizeste em extremo abominável para eles. Estou preso e não posso sair. As minhas vistas estão fracas por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo. Estende para ti as minhas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. Mostras tu maravilhas aos mortos, levanta-se os mortos e te louvem. É anunciado o teu amor na sepultura, ou a tua fidelidade no abismo. Sabem-se as tuas maravilhas nas trevas e os feitos juntos na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada te envio a minha oração. Ó Senhor, por que rejeitas a minha alma e escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade sofro os teus terrores e estou desamparado. A tua ardente indignação me cobriu, os teus terrores me destruíram. Como águas me rodeiam o dia todo, cercam-me completamente. Afasta para longe de mim amigos e companheiros. O amigo mais íntimo agora são as trevas. Amém? Este é o Salmo 88 da nossa sequência do 6º dia do nosso propósito, onde temos 12 dias para 12 meses de 2024. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.